Capítulo 5. Deus quer tudo? Deus esquadrinha o coração dos homens nos tempos do Antigo Testamento. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 3. Deus ainda esquadriava os corações nos tempos do Novo Testamento. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 16, versículo 21. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa acha-la-á. Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Penses, capítulo 3, versículo 8. Grandiosos princípios espirituais, indiscutíveis. Meu intelecto aceitava plenamente todos eles. O gigante da fé como Abraão ou o apóstolo Paulo. É claro que eles tinham de ser testados com grandes provas. Eu era apenas uma estudante universitária, tentando me sair bem nos estudos, orando por uma direção para a minha vida. Alguém que se sentia atraído por um homem muito bonito, cujo principal interesse era o reino de Deus. Havia algo de errado nisso? Se queres ser perfeito, a questão não se dirigia apenas ao intelecto. Agora, meu coração e meus sentimentos estavam envolvidos, e eu precisava dar uma resposta. Dessa vez, era eu quem estava sendo esquadrinhada por Deus. Será que eu queria ser perfeita? Sim, Senhor. Você quer ser digna de mim? Sim, Senhor. Você quer conhecer Cristo Jesus como Senhor? Certamente, Senhor. Em Parábolas da Cruz, o belemente ilustrado livro de Lilia Trotter, ela descreve o ciclo de vida e morte das plantas. Ciclo que ilustra os processos espirituais que devem ocorrer em nós se quisermos morrer para nós mesmos e viver para Deus. Isso vale para a vida amorosa tanto quanto para outras áreas. As belas pétalas novas devem cair, e isso sem nenhuma razão aparente. Ninguém parece beneficiar-se desse ato de arrancar. E o primeiro passo para entrar no reino da abnegação é uma entrega semelhante. Não em direção ao homem, mas em direção a Deus. Uma renúncia total do nosso melhor. Enquanto a nossa ideia de entrega se limitar à renúncia de coisas ilícitas, jamais compreenderemos o seu verdadeiro significado. Tal atitude não é digna do nome de entrega, pois nenhuma coisa imunda pode ser oferecida. A vida perdida naquela cruz não era pecaminosa. O tesouro ali derramado fora dado por Deus, abençoado por Deus, um tesouro lícito ao qual ele tinha todo o direito de se apegar, exceto pelo fato de que a vida do mundo estava em jogo. Que tipo de Deus é esse que pede tudo de nós? O mesmo Deus que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Ele dá tudo, ele pede tudo. 2 de abril. Estou tomada pelo medo de que minha própria vontade ganhe espaço e, assim, eu ponha em ruínas minha utilidade para Deus. Seria fácil seguir meus sentimentos, intrometer-me na voz do Senhor quando Ele diz: Este é o caminho, andai por ele. Eu queria ser amada,
Nada de incomum nisso. Nada que separe minha geração de outra qualquer. Mas eu queria algo mais profundo. Em meio a todas as tolices do meu diário, pensamentos semelhantes à palha que o vento do espírito pode dissipar, havia um pouco de trigo. Havia um anseio franco diante de Deus pelo coração firmado de que fala a colheita. 1000 perguntas confundiam minha mente, as mesmas que encontro nas cartas que recebo hoje em dia. Eu pensava que algumas das minhas questões eram novas. Meus correspondentes pensam o mesmo. Não são, mas a questão que precede todas as outras, a questão que finalmente determina o curso de nossas vidas é a seguinte: o que de fato eu quero? Quero amar o que Deus ordena, nas palavras da colheita, e desejar o que Ele promete? Eu queria o que eu mesmo queria? Ou eu queria o que Deus queria, não importando o que isso custasse? Até que a vontade e as feições sejam colocadas sobre a autoridade de Cristo, não teremos sequer começado a compreender, muito menos a aceitar o seu senhorio. À medida que a cruz vai entrando em nossa vida amorosa, revela a verdade do coração. Eu sabia que meu coração seria um eterno caçador solitário, a menos que estivesse firmado lá onde se acha a verdadeira alegria. Certa manhã eu estava lendo a história de Jesus alimentando 5.000 pessoas. Os discípulos haviam conseguido juntar apenas 5 pães e 2 peixinhos. Trazei-mos, disse Jesus. Ele pediu tudo. Ele os tomou, abençoou-os e os partiu antes de distribuí-los. Lembrei-me do que Ruth Stowe, missionária no Peru, disse ao falar na capela. Se a minha vida for partida ao ser entregue a Jesus, é porque seus pedaços hão de alimentar uma multidão, enquanto o pão inteiro alimentaria apenas um jovem rapaz.